Bem, eu acho que para nós pensarmos o papel do Brasil no Banco Mundial, seria interessante começarmos problematizando a atuação do Banco Mundial no Brasil. E é isso que eu gostaria de fazer nessa apresentação inicial. Então, eu vou basicamente abordar dois pontos. Primeiro, uma perspectiva mais geral, pensar o Banco Mundial para além da dimensão financeira. E, na sequência, no segundo ponto, discutir a atuação do Banco Mundial em linhas muito gerais, tá certo? Muito gerais, nos últimos 30 anos no Brasil, né? Abrangendo, portanto, o período de 1990 a 2020. Então, basicamente, essa fala inicial está estruturada nesses dois pontos, tá ok? Bom, diferentemente do FMI, que atua em situações de crise no balanço de pagamentos e concede mega empréstimos condicionados a medidas de austeridade fiscal, em geral bastante impopulares, o Banco Mundial atua de maneira contínua e discreta, né, em muitíssimos aspectos do desenvolvimento econômico e social dos países clientes. Então, o FMI tem uma atuação mais focada, né, em algumas áreas da política macroeconômica e fiscal e atua em momentos de crise. O Banco Mundial não. Ele atua de maneira contínua e discreta, né, em muitas áreas do desenvolvimento econômico e social. O que faz o Banco Mundial? Primeiro, evidentemente, ele concede empréstimos, créditos e doações, né, para os Estados clientes. Então, ele tem uma atuação financeira. Mas não é só isso, né? Ele faz muito mais do que isso. Ele fornece também aconselhamento e assistência técnica aos governos dos países clientes. Então, tem uma atuação política e técnica. Ele também produz uma quantidade gigantesca, anualmente, de pesquisa econômica especializada em praticamente todas as áreas do desenvolvimento. Meio ambiente, saúde, política econômica, infraestrutura, né, reconstrução de estados nacionais, enfim, uma área, um repertório temático realmente bastante abrangente. E, por fim, em quarto lugar, né, o Banco Mundial mobiliza e articula agentes públicos e privados em favor de determinadas pautas, né, em escala nacional e internacional. Tá? Então, ele desempenha basicamente essas quatro funções, sendo aqui bastante sintético. A atividade financeira é central para o funcionamento de toda a instituição, né, do Banco Mundial como um todo. Não porque o Banco Mundial vise lucro, né, mas sim porque o dinheiro funciona como um veículo para difundir o produto principal do banco, que são ideias, orientações, práticas sobre o que os governos devem fazer e de que maneira, né, em matéria de desenvolvimento. Esse é o produto principal do Banco Mundial. O dinheiro é um veículo, né, para isso. Bom, uma parte significativa do financiamento concedido pelo Banco Mundial vem com condicionalidades, que são exigências que podem ser mais ou menos amplas, né, para o tomador do crédito. Né? E essas condicionalidades vêm acompanhadas, de modo geral, de pressões informais. Né? Quando essas exigências são mais fortes, são mais significativas, elas podem induzir a mudanças importantes na economia, nas instituições, nas políticas públicas do país que está contraindo, né, aqueles recursos. Né? E, de modo geral, quanto mais abrangente for a condicionalidade, mais politicamente intrusiva ela é e requer um alto grau de monitoramento por parte do banco. O principal instrumento para
para a difusão de condicionalidades de políticas é o empréstimo de ajuste estrutural, criado em 1980, depois se criou um empréstimo de ajuste setorial, e de lá para cá, nesses últimos 40 anos, essa modalidade, né, que é baseada em políticas e não em projetos, foi bastante importante na atuação do banco. Mais recentemente, o banco mudou, né, tende a apagar o nome ajuste, né, e deu um outro nome, chamando de empréstimos para políticas de desenvolvimento, mas se trata essencialmente da mesma coisa. Agora, o interessante é destacar o seguinte, né, as condicionalidades, elas, na leitura do próprio banco, são tanto mais eficazes quanto, aliás, elas são eficazes na medida em que há apoio interno nos países clientes, né, para tanto. Quer dizer, de modo geral, um certo discurso muito crítico às instituições financeiras multilaterais tende a ver a atuação delas como se fosse uma mera imposição de fora para dentro dos Estados nacionais, né? Na verdade, quando a gente começa a observar e a estudar mais de perto, a gente vê que as condicionalidades, há um histórico enorme de condicionalidades não cumpridas. Quer dizer, os governos dos países clientes dizem que vão fazer determinada coisa em troca de recursos, mas acabam não fazendo. Então, na leitura do Banco Mundial, as condicionalidades são mais eficazes na medida em que há grupos internos com poder para implantá-las. E não raro, essas condicionalidades servem, né, na disputa política interna, né, como uma espécie de obrigação que o país tem que cumprir, né, e daí se utiliza tais obrigações, né, como uma forma de fazer passar internamente reformas, em geral, bastante impopulares. Certo? Bom, dentro desse universo, também é importante a gente entender que as relações do Banco Mundial com os Estados clientes variam muito, né? Uma coisa é a relação com países pobres, né, da África subsaariana, outra coisa é a relação do banco com países como Índia, China e Brasil, né, entre outros. Esses três que eu citei são os três clientes, os três maiores clientes históricos do Banco Mundial, né? Até 2016, o Brasil era o segundo maior cliente, né, quando foi ultrapassado pela China. É uma boa questão perguntar por que a China toma empréstimos do Banco Mundial, né, tendo o tamanho da economia que tem, né, e criando bancos de desenvolvimento maiores que o Banco Mundial. É uma boa questão. Tá certo? Mas, vejam, é totalmente diferente a relação do Banco Mundial com países mais pobres e países de renda média alta. Também é diferente a relação do banco com economias que são estáveis em crescimento, né, por contraste a economias em crise. Muda, né, a relação. Além disso, né, a relação do Banco Mundial com o mesmo país pode variar bastante ao longo do tempo, dependendo das circunstâncias e das prioridades dos governos de plantão. Tá? Por fim, mas não menos importante, em qualquer caso, quem executa determinado projeto de desenvolvimento ou política é sempre o governo, por meio de agências e instrumentos do Estado, e não o Banco Mundial, por mais que a sua influência seja significativa. Né? Significa dizer, então, que os Estados clientes do Banco Mundial não são meras vítimas, ainda que exista um componente de coerção que é diferenciado segundo o caso, né, e a conjuntura, né, os Estados clientes não são meras vítimas, porque há sempre algum nível de negociação, filtragem e adaptação das normas, das orientações, das recomendações emitidas pelo banco, né, pelos agentes nacionais. Ou seja, as relações de um determinado Estado cliente com o Banco Mundial são moldadas segundo
uma série de fatores entre os quais, né, a correlação de forças que configura as prioridades dos governos de plantão. É por isso que a eficácia das ações do Banco Mundial depende da construção de visões de mundo em comum, né, e interesses mútuos do banco com agentes nacionais, agentes políticos, intelectuais e econômicos, organizados tanto no aparelho de Estado como na sociedade civil, né? É por isso que, mais do que um agente financeiro, o Banco Mundial é um ator político, intelectual e financeiro. Segundo ponto que eu gostaria de abordar, e tem a ver com a pesquisa que eu estou desenvolvendo atualmente, né, comparando a atuação do Banco Mundial de 90 a 2020 no Brasil, no México, na Argentina e na Colômbia. Né? Examinando a carteira do Banco Mundial para o Brasil nesses últimos 30 anos, nós podemos encontrar evidências interessantes que nos ajudam na compreensão do modus operandi da instituição, né? Então, eu vou levantar aqui quatro pontos sobre essa carteira do banco para o Brasil, tá ok? Então, primeiro ponto, né? Comparado ao PIB doméstico, né, ou ao orçamento público nacional, né, o financiamento oriundo do Banco Mundial é pouco significativo, ainda que o Brasil seja o terceiro maior cliente histórico. A economia do Brasil é grande, tá certo? É diferente do peso da carteira do banco para países, sei lá, Angola, Moçambique, por aí vai, certo? Em que muitas vezes nem o salário de funcionários de ministérios consegue ser pago com recursos do orçamento nacional. Então, comparado ao PIB doméstico do Brasil ou ao orçamento público nacional, o financiamento do banco é pouco significativo. Mesmo assim, nos últimos 30 anos, né, o banco fez pouco mais de 300 operações financeiras, praticamente 10 ao ano, direcionadas a inúmeras áreas e finalidades, né? O que revela um alto grau de atividade do Banco Mundial no Brasil e uma abrangência setorial muito grande, né? Segundo ponto importante, né? Os empréstimos de ajuste, né? Aqueles empréstimos para políticas que eu mencionei, nesse período representaram, na média, 29% dos compromissos financeiros totais, o que revela a importância, né, a relevância desse tipo de operação, né? Também é importante, terceiro aspecto, mencionar o seguinte: no Brasil, o Brasil é uma federação, diferente de outros países que são unitários. Então, na República Federativa do Brasil, não apenas a União, mas também estados e municípios são clientes do Banco Mundial. Isso não ocorre em qualquer lugar, né? Nesse período que estamos analisando aqui, os estados começam a figurar como clientes logo no início, né, já no governo Itamar Algo, mas cresce mesmo a partir de 2007, 2008. Quer dizer, no período 2007, 2008 até 2014, os estados brasileiros se tornaram clientes do Banco Mundial mais importantes do que a própria União. E isso é muito importante ser levado em consideração na análise da relação com o banco. Terceiro ponto, né? Ao longo desses 30 anos, a gente examinando as estratégias de assistência do Banco Mundial ao Brasil, a gente observa a centralidade do ajuste fiscal, né, em todas essas estratégias, com algumas nuances de conjuntura, mas em todas as estratégias.
Quer dizer, o ajuste fiscal assumiu o que eu chamo de a primazia normativa da agenda do banco para o país. Em que sentido? No sentido de que o ajuste fiscal, antecede, enquadra toda e qualquer discussão sobre os rumos e os meios do desenvolvimento nacional. Né? Então, isso é bastante importante da gente fixar aqui. Ainda, né, por último, nesses 30 anos, as relações do Brasil com o Banco Mundial envolveram, como em outros países, mas com as suas especificidades, envolveram barganha, filtragem e adaptação das normas, das orientações prescritas pela instituição ao país. Ora de forma mais pragmática, ora de forma mais programática, as relações do Brasil com o Banco Mundial envolveram a seletividade e escolhas por parte dos agentes nacionais sobre quando, para que, em que grau contrair empréstimos, demandar assistência técnica e seguir conselhos em matéria de políticas. Cabe, então, a gente perguntar o seguinte, né? Quem que precisa de quem? É o Brasil que precisa do Banco Mundial ou é o Banco Mundial que precisa do Brasil? Né? Aparentemente simples, essa questão remete a uma relação complexa e multifacetada que, no nosso caso, no caso brasileiro, envolve não apenas a União, mas também os estados e municípios, e envolve uma gama de elites políticas e intelectuais, nichos burocráticos do aparelho de Estado, interesses econômicos privados, né, e organizações sociais, que são mais ou menos parceiras do Banco Mundial no Brasil, né, e que tem uma diferenciação entre si muito grande. Para fechar, que já deu meu tempo, um comentário rápido sobre a atuação do banco durante a pandemia. Quer dizer, a eclosão da pandemia escancarou, pelo mundo afora, a centralidade estratégica dos Estados nacionais e dos serviços públicos em matéria de saúde, educação, proteção social, geração de emprego, etc. Né? A centralidade estratégica dos Estados nacionais. O que tem levado ao descrédito, né, dos clichês neoliberais sobre os supostos benefícios universais da desregulação, da privatização e da austeridade fiscal, que foram difundidos nos últimos 40 anos pelo Banco Mundial e pelo FMI, com nuances e matizes em determinados momentos, mas foram difundidos. Né? Porém, como em outras crises econômicas do passado, a atual, né, oferece oportunidades para o Banco Mundial alavancar a sua atuação financeira. Né? O planejamento do banco, pelo menos a expectativa era de conceder 160 bilhões de dólares em 15 meses, notícia que foi veiculada em março de 2020. Né? E junto, evidentemente, com o dinheiro, alavancar a sua influência intelectual e política. Por enquanto, do meu ponto de vista, é uma questão em aberto até que ponto o comprometimento com políticas neoliberais, com austeridade fiscal, né, com o que se chama de austericídio, seguirá firme por parte do Banco Mundial. Né? Para o caso brasileiro, as recomendações do banco emitidas em 2020 não sinalizam o abandono das pautas neoliberais apregoadas nos últimos 40 anos. Né? Apesar de, no documento sobre Covid e o Brasil, né, que está, inclusive, traduzido para o português, né, o Banco Mundial admite o aumento temporário das despesas públicas durante a pandemia, para, logo na sequência, advogar, né, um ajuste fiscal draconiano, né, e seguido de um conjunto de reformas, né,
de reestruturação do setor público brasileiro, né, um novo ciclo de reformas previdenciárias pelos estados, né, e por aí vai. Né? Então, para o Brasil, claramente, as recomendações do banco emitidas em 2020 não sinalizam o abandono das pautas neoliberais apregoadas já há várias décadas, ao contrário. Bom, era isso que eu queria dizer nesse momento inicial, espero que a gente possa, no debate, aprofundar alguns pontos. Obrigado.